Como os cultos da igreja extinguem o Espírito Santo. Você já ouviu falar que Paulo pregou a noite toda e Eutico adormeceu enquanto ouvia o sermão chato de Paulo, mas depois ressuscitou dos mortos? Este é um exemplo de um viés cognitivo no qual interpretamos as Escrituras através das lentes de nossas tradições religiosas quando elas realmente desafiam nossas tradições religiosas. As palavras gregas nesta história dizem que Paulo dialogou e conversou a noite toda. Você pode ler todo o Novo Testamento e toda vez que ele discute a fala que acontece na comunhão cristã, é sempre um diálogo. As descrições do monólogo no Novo Testamento estão sempre no contexto de uma proclamação evangelística, nunca no contexto de edificar a igreja. As instruções da Bíblia para a comunhão cristã exigem diálogo. A Bíblia nos diz para instruir uns aos outros, ensinar e admoestar uns aos outros, exortar uns aos outros, confessar nossos pecados uns aos outros, orar uns pelos outros e encorajar uns aos outros. 1 Coríntios 14, 24 descreve todos profetizando. O versículo 26 diz que cada um tem um hino, uma palavra de instrução, uma revelação, uma língua ou uma interpretação. O versículo 27 diz que se alguém falar em uma língua, 2 ou 3 devem falar. O versículo 29 diz que 2 ou 3 profetas devem falar, e os outros devem pesar o que é dito. Quando o versículo 40 diz que tudo seja feito decentemente com ordem, o contexto é uma ordem que facilita o funcionamento dos vários membros do corpo de Cristo. Esta ordem é incompatível com um evento para espectadores. Pesar o que é dito inclui falar, perguntas e diálogo. Ao longo dos evangelhos, Jesus ensinou seus discípulos perguntando e respondendo perguntas, não pregando sermões para eles. Os sermões eram para proclamar as boas novas, não para discipulado ou edificação cristã. 1 Coríntios 14, 30 ordena, não apenas sugere, que se uma revelação vier a uma pessoa que está sentada enquanto outro profeta está falando, o primeiro orador deve parar e permitir que o outro fale. O versículo 31 diz que todos vocês podem profetizar, um de cada vez, para que todos sejam instruídos e encorajados. Vamos destacar as palavras que a Bíblia usa ao descrever quem fala em uma reunião cristã. Ela diz, todos, qualquer um, cada pessoa e todos. Se um culto na igreja não nos permite obedecer às instruções da Bíblia para uma reunião cristã, então um culto na igreja não pode ser considerado uma reunião cristã bíblica. Se nenhuma de nossas reuniões permite que o povo de Deus funcione como a Bíblia instrui, continuar a fazer as coisas da mesma maneira é ignorância na melhor das hipóteses, e rebelião na pior. Colocaremos nossas tradições religiosas acima da palavra de Deus? Francis Chan foi considerado um dos pastores de mega-igrejas mais bem-sucedidos dos Estados Unidos. Ele leu a Bíblia e percebeu que a maneira como ele estava operando não produzia discípulos de Jesus nem permitia que cada membro do corpo de Cristo funcionasse. As pessoas eram espectadoras, ouvindo em vez de obedecer a Jesus. Então, ele renunciou ao pastoreio de uma mega-igreja para plantar igrejas em casas. Muitos cristãos hoje pensam que não são religiosos, mas são cheios de religiosidade. A maioria dos cristãos pensa que coisas são essenciais que a Bíblia não ordena e que a igreja primitiva não tinha, mas eles consideram os mandamentos da Bíblia como opcionais. Eles valorizam sua tradição acima das instruções da Bíblia. 1 Coríntios 12 nos diz que Deus escolhe manifestar sua graça por meio de cada membro do corpo de Cristo. O versículo 7 diz que a manifestação do Espírito Santo é dada a cada pessoa para o bem comum. Ele nomeia 9 manifestações específicas, incluindo a mensagem de sabedoria, mensagem de conhecimento, fé, cura, milagres, profecia, discernimento de espíritos, falar em línguas e interpretar línguas. O Espírito Santo é aquele que deseja e determina distribuir a manifestação de sua graça a cada cristão. Essas manifestações da graça de Deus são manifestações de Cristo por meio da Igreja. Dessas 9 manifestações da graça de Deus, 5 são explicitamente falando. As outras 4 também geralmente exigem falar e entender para operar e edificar a Igreja. 1 Coríntios 14 diz que tudo deve ser feito para edificação, e as pessoas não podem ser edificadas se não entenderem o que é falado.
Permitir que as pessoas orem umas pelas outras durante o culto não cumpre as instruções da Bíblia para uma reunião cristã se elas não conseguem ouvir para entender umas às outras. No dia de Pentecostes, quando línguas de fogo foram vistas sobre a cabeça de cada cristão, a Bíblia descreve todos falando. As histórias de muitos reavivamentos refletem um padrão de começar com participação e terminar com programas. 1 Tessalonicenses 5:19 nos adverte: não apaguem o Espírito Santo. Assim como a Bíblia diz que a palavra de Deus é como fogo, o Espírito Santo opera por meio da palavra de Deus e seu mover é como fogo. Líderes na igreja devem cuidar do fogo e mantê-lo aceso. No entanto, o paradigma que muitos cristãos têm atualmente para a liderança da igreja é um papel que apaga o fogo ao suplantar o funcionamento de todo o corpo de Cristo com programas. Se você já cuidou de uma fogueira, sabe que é extremamente difícil manter um pedaço de madeira queimando sozinho. No entanto, você também apagará o fogo se os pedaços de madeira estiverem muito próximos uns dos outros. Precisamos criar algum espaço para o oxigênio para que cada pedaço de madeira possa queimar. Nós sopramos o fogo ou o atiçamos para que ele se espalhe, mas apagamos as chamas jogando terra ou água nele. A pessoa que cuida do fogo não é quem está fazendo o trabalho. Ela está apenas criando condições que permitem que o fogo queime. William Seymour é conhecido como líder do reavivamento pentecostal da Azusa Street, que se espalhou pelo mundo como fogo. William Seymour recebeu o batismo do Espírito Santo após estudar na classe de Charles Spurgeon. Seymour teve que sentar do lado de fora no corredor porque ele era negro. Charles Spurgeon não sabia como cuidar do fogo orando a obra do Espírito Santo por todo o corpo de Cristo. Como muitos outros revivalistas, Seymour foi excluído pelo establishment religioso. Se estamos famintos por mais em Deus, devemos desafiar o status quo. Historicamente, isso muitas vezes significou se tornar um estranho ao establishment religioso. Seymour aprendeu a cuidar do fogo, e ele se espalhou pelo mundo todo. A glória de Deus se manifestou de modo que as pessoas de fora viram chamas de fogo sobre o prédio e chamaram os bombeiros. A glória de Deus se manifestou no interior como uma névoa espessa. O Espírito Santo se moveu por todo o corpo de Cristo, até mesmo por meio de crianças pequenas, assim como no reavivamento galês. Seymour era conhecido por ficar sentado a maior parte do tempo com uma caixa sobre a cabeça. Pare por um minuto e pense em quão antitético isso é para o paradigma para a liderança da igreja de muitos cristãos. Seymour sabia quando falar, mas também sabia quando ficar quieto e honrar o Espírito Santo quando o Espírito Santo escolheu falar através de uma criança. Havia um temor do Senhor que impedia as pessoas de falar fora de hora. Seymour reconhecia quando alguém estava falando só porque queria dizer algo, em vez de falar conforme guiado pelo Espírito Santo. O que muitas pessoas chamam de avivamento é, na verdade, o cristianismo normal, como deveria ser. Se a igreja não está em avivamento, é simplesmente porque estamos apagando o Espírito Santo em vez de cuidar do fogo. Se o avivamento não é nosso normal, é porque liderança e programas que extinguem o Espírito Santo são. Também compartilharei meus sentimentos pessoais em relação aos cultos da igreja. Não estou bravo e amargo. É simplesmente que os programas da igreja como eles são se tornaram irrelevantes para mim. Eles estão frustrando a comunhão cristã, ao invés de facilitar meu problema é com a estrutura, não com meus irmãos em Cristo. Não sou o único que se sente assim. Há uma tendência ao redor do mundo de milhares de pessoas que estão cansadas dos cultos e programas da igreja, mas querem seguir Jesus. Elas estão buscando comunhão em outros formatos, até mesmo em reuniões online. Muitas dizem que deixaram a igreja institucional para preservar sua fé cristã. Uma pesquisa mostrou que mais de 30 milhões de americanos que antes frequentavam a igreja fielmente agora terminaram com a igreja institucional e os cultos de domingo de manhã. No entanto, muitos não terminaram com sua fé. O sociólogo Josh Peck se interessou por esse movimento de rápido crescimento de pessoas que pararam de frequentar a igreja, mas mantiveram sua fé. Ele presumiu que os cristãos desigrejados poderiam ser mais teologicamente liberais, menos comprometidos ou estarem saindo por causa de escândalos morais.
Ele compartilha em seu livro, Refugiados da Igreja, que nenhuma de suas hipóteses estava correta. Quase todas as pessoas que sua equipe entrevistou para sua pesquisa eram alguns dos membros mais dedicados, profundamente envolvidos e ativos de suas igrejas até o momento em que saíram. Eles estavam cansados de ficar sentados assistindo a outro sermão e queriam um diálogo em vez disso. Eles queriam participar e ficaram frustrados com um sistema que não facilitava isso. Eles tinham sido autorizados a participar de maneiras mundanas que serviam à organização. No entanto, eles foram impedidos de servir as pessoas de maneiras significativas que refletissem a graça que receberam de Deus como membros do corpo de Cristo. Quase todos eles saíram porque a organização sufocou sua capacidade de se envolver uns com os outros e com suas comunidades. Eles sentiam que a organização os estava impedindo de servir a Jesus. Esses refugiados da igreja eram os membros da congregação que agiam. Packard diz: os desigrejados são tão ativos e envolvidos porque a atividade é central para sua busca por Deus. Eles não conhecem nenhuma outra maneira de ser um cristão. O padrão encontrado na pesquisa de Packard não era que esses cristãos desigrejados eram amargos, mas que eles achavam a instituição irrelevante. Eles queriam conversa, e obtiveram doutrina. Eles se tornaram mais ativos quando deixaram a igreja institucional, não menos ativos. A maior parte da edificação, vida e discipulado que muitos cristãos experimentam é apesar dos programas e cultos da igreja, não por causa deles. O Espírito Santo ainda está trabalhando na vida dos cristãos, mas a realidade atual está longe da plenitude que Deus tem para nós. Muitos cristãos não percebem isso porque nunca experimentaram uma igreja totalmente funcional e saudável. Eu ministro cura regularmente. Um culto na igreja é um dos ambientes menos propícios para ministrar cura, porque mesmo se houver uma oportunidade de orar por alguém, não conseguimos ouvir para entender uns aos outros porque o volume é muito alto. Para ministrar cura efetivamente, eu geralmente quero ouvir o que a pessoa está sentindo, então ouvir o que mudou depois que eu orei. Se a dor se moveu, eu sei que provavelmente é um espírito, então nós repreendemos o espírito. Se a dor diminuiu, nós oramos novamente até que ela passe. Quando a dor passa, nós nos alegramos e testemunhamos para edificar a igreja. Uma das principais coisas que Jesus ensinou seus discípulos a fazer foi curar os doentes. Se eu consigo ministrar cura quando vou a um culto na igreja, é quase sempre apesar do programa, não por causa dele. Geralmente é antes ou depois que ele termina. Uma reunião cristã não deveria permitir que os discípulos de Jesus fizessem o que Jesus fez? Jesus disse aos seus discípulos que quem os recebesse, o receberia, e quem os rejeitasse, o rejeitaria. As manifestações do Espírito em 1 Coríntios 12 são manifestações de Cristo. Se nossos programas não têm lugar para a manifestação do Espírito de Deus por meio de cada membro do corpo de Cristo, então nossos programas não têm lugar para Jesus. Quem já viu crianças batizadas no Espírito Santo? Você acha que o Espírito Santo as batiza para que elas possam ficar sentadas durante os cultos da igreja pelo resto de suas vidas? Lembro-me de quando o Espírito Santo falou a uma criança de 4 anos que recebeu revelação de Deus, impôs as mãos sobre o pastor, e o pastor foi curado. Se nossas reuniões não encorajam uma criança de 4 anos que é cheia do Espírito Santo a agir, então não temos reuniões que acorem o Espírito Santo. Se o Espírito Santo dá uma manifestação de Cristo a uma criança de 4 anos, mas não temos tempo para ela, não temos tempo para Jesus. A profecia é uma das principais maneiras pelas quais o Espírito Santo edifica a igreja nas Escrituras. Minha vida foi impactada poderosamente pela profecia quando eu era adolescente. Agora estou no Brasil há 12 anos, tive contato com muitos grupos cristãos e só recebi uma profecia poderosa e precisa de outro cristão aqui 2 ou 3 vezes. Raramente fui edificado por uma das manifestações do Espírito Santo em 1 Coríntios 12 por meio de outro cristão em uma igreja brasileira. E cristãos de outros países frequentemente consideram a igreja brasileira como avivada. O que a maioria dos cristãos considera normal não é o cristianismo como Deus pretendia. Uma igreja que não está produzindo pessoas que regularmente ministram sobrenaturalmente na graça de Deus, de acordo com 1 Coríntios 12, não está produzindo discípulos de Jesus.
Aqueles que experimentaram mais nunca ficarão satisfeitos com o status quo. Nós nos submetemos à agenda do Espírito Santo ou achamos que nossa tradição sobre os cultos da igreja e nossa agenda são mais importantes do que o Espírito Santo escolhe? Deus não está esperando para enviar avivamento e mover-se em poder. Ele é generoso e ansioso para agir, mas a igreja consistentemente apaga o Espírito Santo. O Espírito Santo quer manifestar Jesus por meio de cada membro da igreja, mas dizemos, não temos tempo para isso em nossos programas. Não é assim que fazemos as coisas. A única razão para a falta do mover do Espírito Santo entre nós é que não é nossa prioridade. Se não temos avivamento, é apenas porque não o queremos. Muitos cristãos cantam, eu quero experimentar algo novo, mas eles querem continuar praticando seu cristianismo da mesma maneira antiga. Se você quer experimentar algo novo, você deve fazer algo diferente. Em 3 João, o apóstolo João fala contra um homem chamado Diótrefes, que ama ser o primeiro, quer ter preeminência e se recusa a acolher os outros membros do corpo de Cristo. No entanto, a maioria dos cristãos hoje parece pensar que Diótrefes é o exemplo de como um líder cristão deve ser. A liderança cristã bíblica está longe do paradigma moderno. Um estudo da Bíblia em grego mostra que pastores e bispos são a mesma coisa que presbíteros. Havia uma pluralidade de presbíteros, não um pastor singular. Os presbíteros eram colaboradores. Ser um líder é sobre servir, não sobre ter preeminência como Diótrefes. A liderança bíblica não sufoca a ação de todo o corpo de Cristo. Deus chama líderes para facilitar a ação do corpo de Cristo, não para substituí-la por um evento religioso de espectadores. Líderes da igreja devem ser exemplos a seguir, não meramente vozes a serem ouvidas. Jesus não disse a seus discípulos para se sentarem e ouvi-lo. Jesus andou com eles, deu-lhes um exemplo e então os ensinou a imitá-lo. Cristianismo espectador é desobediência às instruções de Deus. Colocar nossa maneira tradicional de fazer as coisas acima das prioridades do Espírito Santo é infidelidade. Dar o papel do Espírito Santo a líderes humanos é adultério espiritual. Eu vi Jesus fazer milhares de milagres nos últimos 20 anos. Quando comecei a orar pelas pessoas, a maioria dos milagres acontecia depois do culto na igreja. Eu sempre tinha que me apressar para encontrar algumas pessoas para orar antes que elas fossem para casa. A maioria dos milagres que vi foram apesar de um programa religioso ou fora dele, não por causa dele. Preguem o Evangelho, curem os doentes e expulsem demônios, são alguns dos mandamentos básicos de Jesus aos seus discípulos. O discipulado é como aprender a tocar um instrumento ou carpintaria. Só pode ser aprendido pela ação, não pela escuta. Fiquei sentado na igreja até os 20 anos antes de aprender a fazer o que Jesus disse para fazer. Tive algum crescimento espiritual limitado, mas a maior parte dele foi apesar dos cultos da igreja, não por causa deles. A maior parte do crescimento aconteceu no contexto de outros eventos da igreja que facilitaram os relacionamentos. Hebreus capítulo 5 diz, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine os elementos básicos da palavra de Deus. Vocês precisam de leite, não de carne. Certa vez, vi um estudo sobre a eficácia de diferentes maneiras de aprender. A maneira menos eficaz de aprender era ouvir uma palestra, e a maneira mais eficaz de reter conhecimento era ensinar o assunto você mesmo. A Bíblia nos ordena a instruir uns aos outros. Se nossos cultos e programas da igreja não conseguem levar as pessoas além de ouvir para fazer e ensinar aos outros o que aprenderam, então eles estão impedindo a maturidade e o discipulado em vez de facilitá-los. Às vezes, ir a outro culto na igreja para espectadores parece como assistir a uma aula de jardim de infância e aprender a contar até 10 e dizer ABC. Jesus disse, minha comida é fazer a vontade do Pai. Um cristão espiritualmente maduro, cuja comida é fazer a vontade do Pai, pode ser alimentado espiritualmente ao assistir a um evento para espectadores? Cristãos espiritualmente maduros querem comer carne, mas quando vão a eventos para espectadores, sentem como se estivessem recebendo uma mamadeira, na melhor das hipóteses. E se o pregador está proclamando que você receberá a bênção de Deus através do seu dízimo ou receberá a sua vitória quando você colocar dinheiro na oferta, em vez de proclamar a suficiência de Jesus Cristo e sua obra redentora,
É como receber uma mamadeira com água lamacenta dentro. Muitos cristãos se perguntam por que alguém não iria querer ir ao culto da igreja deles. Eles não querem ir porque não estão sendo edificados ou nutridos espiritualmente. O nível de volume em alguns cultos da igreja é tão alto que é doloroso para algumas pessoas. Várias vezes, medi os decibéis com um aplicativo de telefone e o volume estava em um nível comprovado que causa perda auditiva em um curto espaço de tempo. A razão pela qual muitas pessoas não acham que é tão ruim é porque provavelmente já tem perda auditiva. Este é apenas um exemplo do nível de exagero que sinto em muitos cultos da igreja. É muita excitação e gritos, mas falta substância. É como comer algodão doce espiritual. As crianças adoram algodão doce, mas ficam doentes se comerem muito. Quando você vê o poder de Deus, você rapidamente se cansa de exagero vazio que não tem substância. Estou cansado de algodão doce espiritual, mamadeiras e água barrenta. Prefiro ir para uma rua cheia de moradores de rua e aproveitar um grande churrasco espiritual, comendo a carne de fazer a vontade do Pai. Algumas pessoas me chamam de desigrejado porque estou cansado de ir a cultos. Acredito que a comunhão cristã é importante, mas busco comunhão em contextos que me permitam obedecer às instruções da Bíblia como participante, não como espectador. Inúmeras vezes, fui a um culto na igreja ou reunião de grupo de células e voltei me sentindo solitário e decepcionado. Talvez eu tenha orado por alguém que foi curado ou liberto de um demônio depois da reunião, ou antes dela, e então valeu a pena. Mas em muitos casos, as pessoas saíram rapidamente porque a música estava alta e era difícil até mesmo falar com alguém. Embora eu trabalhasse no domingo, eu ia a um culto noturno toda semana e sentia que não estava sendo edificado, não consegui edificar ninguém e perdi um tempo valioso com minha família quando minha esposa e minhas filhas sentiam minha falta. Ouvi o Senhor dizer: você não pode dar tudo de si para Jesus e dar tudo de si para a religiosidade. Então, parei de ir a eventos para espectadores. O pesquisador Josh Pecker descobriu que muitas igrejas dedicaram mais de 100 horas para se preparar para o culto de domingo de manhã. Tenho visto muitos cristãos dedicarem tanto tempo à instituição que não têm tempo suficiente para comunhão real, evangelismo ou atividades voltadas para o exterior. A maior parte do seu tempo e dinheiro é consumida pelo foco interno da instituição. Por exemplo, apenas $1 de cada $100.000 que os cristãos ganham vai para alcançar pessoas que nunca ouviram o Evangelho. A maioria dos cristãos que estão saindo de igrejas, mas mantendo sua fé cristã são os crentes mais ativos e focados em alcançar o mundo. Eles eram bastante ativos e esperavam mudar a dinâmica da organização, até que perceberam que as pessoas não queriam mudar. Eles ficaram exaustos com atividades internamente focadas, consumindo seu tempo e dinheiro. Deus falou especificamente comigo a parar de me preocupar com as expectativas religiosas das pessoas, porque tentar satisfazê-las me impediria de servi-lo. Quanto tempo levo para me preparar para uma reunião cristã? Normalmente, nenhum. Quanto custa? Talvez alguns dólares para contribuir com comida. Cristãos religiosos podem me criticar por não comparecer aos cultos da igreja nas manhãs de domingo, mas abrir mão dos programas religiosos é o que me permitiu ser tão ativo na evangelização, ajudar os pobres e alcançar pessoas fora da igreja. Recebo palavras de conhecimento. Muitas vezes, antes de visitar uma casa de recuperação de drogas e álcool, recebo 5 ou 6 palavras de conhecimento para condições físicas que encontrarei lá, compartilho-as e as pessoas são curadas. Recebi uma palavra de conhecimento em uma casa de recuperação e um tumor ou outra condição com risco de vida desapareceu. Como você acha que me senti quando recebi uma palavra de conhecimento semelhante em um culto na igreja para alguém com câncer no cérebro, mas não consegui compartilhá-la e nem mesmo levantar a voz e gritar enquanto as pessoas saíam porque a música estava muito alta? Sinto-me enojado, frustrado, com raiva, porque sei que aquela pessoa poderia ter sido curada. Vi Deus trabalhar dessa maneira. Não é apenas um jogo para mim. É vida ou morte. Jesus queria curar alguém, só que isso não era a prioridade da igreja. Uma pessoa paralisada não tem movimento ou tem movimento limitado em parte do corpo. A igreja é o corpo de Cristo, e uma igreja saudável faz o que Jesus fez.
Mas o paradigma religioso da maioria dos cristãos impede ou proíbe o movimento da maioria dos membros do corpo de Cristo. A Igreja não está fazendo o que Jesus fez porque as tradições religiosas paralisaram o corpo de Cristo. Anseio por experimentar um mover maior do Espírito Santo. Choro quase toda semana porque quero andar mais na glória de Deus. Desejo a correção do Espírito Santo em minha própria vida. E não consigo entender por que parece que tantas pessoas ao meu redor estão satisfeitas com a Igreja como ela é. Talvez elas nunca tenham conhecido outra coisa? Li quase toda a Bíblia quando tinha 7 anos. Li 21 capítulos do Novo Testamento diariamente e aprendi com alguns dos líderes cristãos e missionários mais eficazes do mundo desde que era adolescente, alguns lendo seus livros e outros por interação pessoal. Preguei em 4 línguas, li a Bíblia em muitas línguas, li o Novo Testamento em grego, vi o câncer desaparecer, cirurgias canceladas e visão e audição restauradas pelo poder de Deus. Quando eu estava com um grupo de cerca de 60 jovens nos Estados Unidos, em poucos anos cerca de 1/3 deles tinha sido usado por Deus sobrenaturalmente para ministrar cura a outra pessoa, e cerca de 2/3 tiveram algum tipo de experiência sobrenatural com Deus. Dezenas de pessoas que caminharam comigo começaram a orar por outras pessoas e viram milagres acontecerem depois de aprender com meu exemplo. Dediquei minha vida ao ministério e me mudei para outro país. Custou-me muito. Medito na palavra de Deus dia e noite. Publiquei 1 dúzia de livros. Eles têm prefácios e endossos de teólogos, pastores e líderes de missões. Meu livro mais recente passou a maior parte dos primeiros 3 meses como livro número 1 em várias categorias na Amazon.com, como Pentecostal e a categoria Pneumatologia, Espírito Santo, apesar de eu não falar frequentemente em igrejas em inglês. Um pastor que estuda o ministério de cura cristão e escreve livros acadêmicos sobre o tópico escreveu o prefácio. Ele disse que provavelmente tem mais de 2 dúzias de livros sobre o ministério de cura publicados nos últimos anos, e alguns deles são muito bons, mas nenhum deles vai onde meu livro vai. Preguei em outros países e estados, vi pessoas sendo curadas espontaneamente enquanto eu falava, ensinei pessoas a orar umas pelas outras e vi até 100% das pessoas serem curadas enquanto ministravam umas às outras. Nada disso é para me gabar. Estou bem ciente da minha própria fraqueza e da minha necessidade contínua de crescer em Cristo. Mas é para dizer que tenho um compromisso de longa data com o ministério que paguei um preço para seguir, uma paixão pela palavra de Deus e algo único e benéfico para compartilhar com a igreja. Em mais de 20 anos, a igreja institucional local quase ignorou isso porque o foco era interno, não externo. Com exceção de uma pequena igreja batista no Rio de Janeiro, eles só queriam que as pessoas preenchessem os assentos e contribuíssem com as ofertas. Por que um culto institucional da igreja local é o contexto onde é mais difícil viver minha fé e compartilhar o que Deus me deu? Porque, durante 18 anos, cristãos em outras cidades e países reconheceram o valor das verdades que compartilho da palavra de Deus, mas a instituição da igreja local não. Uma visão não bíblica dos papéis dos líderes e da ordem das reuniões cristãs resulta em eventos de espectadores. A igreja falha em receber a maior parte do que Deus tem para eles, porque falha em permitir que a maioria dos membros do corpo de Cristo funcione. Nos 25 anos desde que dediquei minha vida a missões, nenhuma igreja institucional local da qual participei reconheceu o chamado ou a graça de Deus em minha vida. Compartilhei com um pequeno grupo de vez em quando, mas nunca com a igreja inteira. No ano passado, algumas pessoas me perguntaram se eu poderia ir ao Havaí, México, Austrália ou Reino Unido para pregar, dispostas a pagar pela minha viagem. No entanto, ficaria feliz em ensinar as pessoas a ministrar cura na igreja local sem cobrar nada. Não quero ser o único a falar, ou ter a preeminência. Só quero uma chance de compartilhar o que Deus me deu na igreja local. Quando viajo e ministro cura, não oro por todos enquanto as pessoas assistem ao show. Sou um facilitador. Ensino todos a ministrar. Encorajo as pessoas a fazer perguntas, mesmo perguntas difíceis. Deus me disse: quero que você honre Jesus honrando cada membro do corpo de Cristo. Peço a todos que orem uns pelos outros, e é por isso que tenho visto movimentos tão poderosos do Espírito Santo.
A igreja como ela é agora tem um problema com liberar as pessoas. Como um jovem chamado para missões, eu continuava ouvindo ainda não é o tempo, e finalmente decidi parar de esperar que alguém dissesse é a hora de obedecer a Jesus. Se eu não tivesse decidido agir, ainda estaria esperando. Recentemente, eu estava conversando com uma jovem que ansiava por ser missionária, mas seus líderes e as pessoas ao redor dela disseram, é muito perigoso. Eles estavam apenas segurando-a, não a liberando. Posso contar histórias de tribos e grupos de pessoas inteiras que receberam a Cristo porque um missionário obedeceu ao chamado de Deus quando a igreja e seus líderes se recusaram a libertá-lo. A instituição o chamou de rebelde, mas agora milhares de pessoas adoram a Deus porque obedeceu a Jesus. Jesus disse, se você perder sua vida por minha causa, você a encontrará, e qualquer um que não desista de tudo que tem não pode ser meu discípulo. Um líder que diz a um jovem para não obedecer a Jesus porque é muito perigoso não é um discípulo de Jesus. Conheço vários casos de cristãos de uma grande igreja na minha cidade que tinham um grupo ou reunião que todos estavam gostando, onde estavam tendo comunhão, e o pastor simplesmente disse, estamos acabando com isso. Tal pastor é arrogante e enganado, pensando como se fosse o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja e os líderes são simplesmente servos de Cristo. O trabalho deles é promover o funcionamento do corpo de Cristo, não para impedi-lo. Na igreja primitiva, a comunhão era uma refeição completa que as pessoas comiam juntas. Era uma das partes primárias e essenciais de suas reuniões. Muitas das igrejas da minha cidade têm pequenos grupos que se reúnem em casas, o que geralmente inclui uma refeição ou lanche e permite alguma participação. Isso é benéfico. No entanto, ainda é frequentemente limitado. Algumas igrejas na minha cidade têm muitos grupos pequenos, mas a maioria dos grupos pequenos que visitei ainda funcionam como um culto em miniatura para espectadores. A parte principal da reunião, a parte que a maioria acha essencial, é o monólogo, não o diálogo exigido pelas instruções da Bíblia para a comunhão cristã. Compartilhar uma palavra de conhecimento, profecia ou ministrar cura geralmente acontece antes ou depois da reunião, apesar do programa, não por causa do programa. Assim como fui a muitos cultos e voltei me sentindo decepcionado, que não fui edificado e não tive a oportunidade de edificar ninguém, voltei de muitos grupos de células e pequenos grupos me sentindo da mesma forma. Ou só valeu a pena porque pude orar por alguém que foi curado antes ou depois do programa. Eu fazia parte de um pequeno grupo quando me mudei para Goiânia. Era parte de uma grande igreja que é baseada em pequenos grupos. No entanto, o líder da denominação dizia a todos os líderes de grupo o que eles tinham que ensinar a cada semana. Não só isso, ele dizia aos pastores de outras congregações em sua denominação o que ensinar naquela semana. Pastores teologicamente treinados, com conhecimento de grego e hebraico, encontrariam revelação na palavra de Deus, mas não tinham permissão para compartilhar o que Deus estava mostrando a eles, mas só podiam ensinar o que o líder denominacional lhes dissesse para ensinar. Não só isso, mas eu era proibido de fazer perguntas sobre o ensino. Tal estrutura funciona em rebelião contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo estabelece uma pluralidade de anciãos na igreja e traz revelação a vários membros do corpo de Cristo. A Escritura nos instrui a ensinar uns aos outros e testar o que é dito. Deus dá mestres, no plural, ao corpo de Cristo. Deixar de ouvir uma pluralidade de mestres leva a um entendimento desequilibrado e, muitas vezes, a heresia. O Espírito Santo é o único mestre singular. Simplesmente abrir a Bíblia e lê-la é mais edificante do que 99% de todos os sermões que ouço. Paulo disse a Timóteo, dedique-se à leitura pública das Escrituras. Anseio por abrir a Bíblia junto com outros cristãos, lê-la e falar sobre o que ela diz. Em 12 anos no Brasil, só consegui fazer isso com minha esposa, em nosso grupo Céu Aberto, e uma vez em uma certa casa de recuperação. Nunca experimentei cristãos brasileiros fazendo isso, nem mesmo em uma célula. Se eu posso compartilhar a palavra de Deus e ministrar mais facilmente quando saio para almoçar com vizinhos que não conhecem Jesus do que quando vou a um culto na igreja, por que alguns cristãos acham que ir ao culto na igreja é mais espiritual do que sair para comer com os vizinhos? Você acha que seu prédio é essencial para que os cristãos venham e sejam discipulados?
Os prédios da igreja como os conhecemos não existiram por mais de 200 anos depois de Cristo. O templo e a sinagoga no Novo Testamento não eram prédios cristãos. Os primeiros cristãos eram judeus, e o cristianismo era inicialmente uma seita do judaísmo, então os cristãos judeus continuaram a frequentar o templo e as sinagogas até serem expulsos. As atividades da sinagoga envolviam debates e questionamentos, e o pátio do templo era mais como uma praça pública do que um prédio de igreja moderno. A maioria das pessoas no templo e nas sinagogas não eram crentes em Jesus, e os sermões cristãos que a Bíblia registra no templo e nas sinagogas eram evangelísticos, não para o discipulado cristão. Os primeiros cristãos se reuniam diariamente, de casa em casa. Era ali que o discipulado e a comunhão aconteciam. O grupo era pequeno o suficiente para que todos pudessem participar. Muitas das igrejas mais fortes do mundo hoje, em países como Índia e China, se reúnem apenas em casas. Um prédio com um palco para artistas, assentos para uma plateia de centenas de pessoas e um sistema de som e microfones para amplificar as vozes de poucos sobre os demais promove o diálogo e a participação que o Novo Testamento ordena em uma reunião cristã? O prédio encoraja a liberação dos cristãos para a maturidade ou a manutenção do controle? Muitos cristãos acham que o prédio da igreja é essencial para a comunhão cristã, mas eu acho que geralmente isso atrapalha. Se você quer um prédio de igreja, eu não vou impedi-lo. Mas para mim, esse prédio representa apenas mais uma coisa que está reforçando os eventos de espectadores dos quais estou tão cansado e consumindo recursos que poderiam ser melhor usados em outro lugar. A mesma coisa com o pastor que as pessoas pagam para executar o programa. Essa dinâmica reforça os eventos de espectadores. Eu preferiria pagar para que o pastor se sentasse e nós fossemos a igreja, participantes, não espectadores. Muitos cristãos colocam tanta ênfase na pessoa que chamam de pastor, mas a concepção moderna da maioria das pessoas sobre um pastor não é a liderança que a Bíblia prescreve para a igreja. Jesus discipulou 12 pessoas, não centenas. A maioria dos meus amigos que frequentam os cultos raramente ou nunca dizem mais do que poucas palavras para a pessoa que chamam de seu pastor. Em muitos casos, o pastor moderno é alguém que é inacessível a todos, exceto a elite, o que é exatamente o oposto do que um pastor deve ser. Monólogos substituíram o funcionamento do corpo de Cristo, mas o trabalho dos líderes bíblicos é facilitá-lo. Nossa obsessão moderna com sermões vem da cultura grega e romana, não das Escrituras. A religiosidade ignora os mandamentos de Deus, mas se apega firmemente às tradições humanas. A religiosidade coloca grande ênfase em edifícios, cultos para espectadores, sermões de monólogos e pastores de elite, mas ignora as muitas instruções na Bíblia sobre como a igreja deve operar como o corpo de Cristo. João Calvino disse que o cristão é simplesmente um grande ouvido para ouvir as palavras de Deus. Você concorda com ele, ou há mais na vida cristã do que apenas ser um grande ouvido? É assim que o corpo de Cristo deve funcionar? Seu paradigma para reuniões e liderança cristã é baseado na tradição ou no ensino da Bíblia? O que você acredita sobre os cultos e os líderes da igreja permite que a igreja funcione como o corpo de Cristo, em todos os aspectos descritos nas Escrituras, ou impede isso? Eu encontro comunhão cristã fora dos programas. Eu geralmente me encontro com outros cristãos algumas vezes por semana. Apesar de viver em uma cidade com milhares de cristãos, às vezes é difícil encontrar comunhão cristã bíblica e edificante o suficiente. O culto da igreja como ele não nos permite obedecer a muitas das instruções da Bíblia para a comunhão cristã, mas às vezes tem a ceia do Senhor. Tomar a ceia é uma das instruções de Jesus para nós, e é essencial, mas a maioria dos pequenos grupos não faz isso. Eu queria que fizessem. Durante os feriados, muitos grupos pausam suas missões e eventos mais informais, mas os cultos da igreja continuam. Às vezes sinto falta de queridos amigos cristãos porque eles estão muito envolvidos em programas. Eles me convidam para um culto na igreja, mas se eu vou, geralmente saio frustrado. Eu mal interagi com as pessoas e poderia ter passado um tempo com minha família. O que Deus pensa de assembleias religiosas para espectadores, que restringem o corpo de Cristo e desonram a decisão do Espírito Santo de manifestar sua graça por meio de cada membro da igreja?
Deus disse por meio do profeta Samuel em 1 Samuel 15, 22, obedecer é melhor do que sacrificar, e ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Ouviremos as instruções da Bíblia para reuniões cristãs ou continuaremos a seguir nossas tradições? Deus falou algumas palavras chocantes por meio do profeta Amós em Amós 5, 21 a 24. Ele disse: eu desprezo suas festas religiosas, suas assembleias são um fedor para mim. Mesmo que você me traga holocaustos e ofertas de cereais, eu não os aceitarei. Embora você traga ofertas de comunhão escolhidas, eu não terei consideração por elas. Fora com o barulho de suas canções. Eu não ouvirei a música de suas harpas. Mas deixe a justiça correr como um rio, a retidão como uma corrente inesgotável. Nos últimos anos, tenho observado vários casos da pessoa na frente liderando o evento para espectadores sendo descoberta como um predador sexual em série. A resposta e o desejo da igreja de colocar essa pessoa na frente novamente nos mostra o quão sério é o problema com o paradigma atual. Muitos cristãos e líderes que exaltam um homem na frente têm tratado os predadores como se fossem as vítimas, e as vítimas de abuso como se fossem os malfeitores. Cristãos infantes viciados em um show religioso e comendo algodão doce espiritual querem restaurar o show, mesmo quando é uma farsa de justiça. Um sistema que exalta líderes egoístas que buscam sua própria honra, mas desonram o menor do povo de Deus é repugnante ao Espírito Santo. Você pode ter experimentado muitas coisas positivas e crescido na igreja como a conhece. Eu também, por um tempo limitado. Agradeço a Deus por todas as pessoas que amam Jesus de tantos grupos e origens denominacionais diferentes. Mas não estou feliz com o status quo. Você pode estar satisfeito com a forma como as coisas estão. Eu provei mais e não estou. Você realmente acha que a igreja como você a conhece é a igreja como a Bíblia a descreve, ou você está com fome demais? Como podemos ir do leite para a carne, eventos de espectadores para participação total, monólogos para diálogo, informação para ação, um foco interno para um foco externo, dando uma palestra para facilitar a função de cada membro do corpo de Cristo, encorajando maturidade e independência em vez de promover a codependência? O que precisa mudar para que tenhamos reuniões cristãs nas quais obedecemos aos mandamentos uns dos outros das Escrituras e às instruções de 1 Coríntios 11:14? O normal de Deus é que experimentemos cada uma das manifestações de sua graça nomeadas em 1 Coríntios 12, abundantemente, por meio de cada membro do corpo de Cristo. A igreja nunca experimentará a plenitude de Jesus Cristo sem que cada membro do corpo de Jesus funcione. Curta, compartilhe e inscreva-se para receber mais conteúdo que desafia o status quo religioso, para ajudar você a andar na glória de Deus como nunca antes.